Todos aqui creem na palavra de Deus, amém? Que é verdade, que nos dá destino, nos dá propósito. Todos creem nisso? Amém? Eu gosto de conversar, gente. Vamos conversar. Entendeu? Então, eu queria abrir com vocês Daniel 1. Na versão NVI, se o meu marido passou ali para o pessoal. Uma vez, pode pôr. Do 3 ao 7. A gente vai falar hoje da história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas a gente não tem como começar essa história. Está muito alto aqui para mim. Dá uma diminuída, por favor. A gente vai começar essa história falando um pouquinho de como que eles foram parar na Babilônia. Então, Daniel 1, ele vai começar falando que o Senhor deu Joaquim na mão do rei Nabucodonosor. E ali, então, Nabucodonosor invade a cidade de Judá e eles são tirados dessa cidade. E o mais interessante é você pensar que a Bíblia diz que o Senhor entregou o rei na mão de Nabucodonosor. Por quê? Porque ali havia muitos pecados. Então o Senhor fez com que eles se retirassem da presença dele, mas não de uma forma punitiva, tipo assim, agora vocês vão ver o que vai acontecer com vocês, seus pecadores. Não, mas foi uma maneira que o Senhor encontrou para que o povo ele se voltasse a Ele. Vocês estão aqui? Eu vou falar um pouquinho da história, então vai exigir que vocês prestem muita atenção, se concentrem, fiquem ligados. Então a gente vai ler agora um trechinho de Daniel 1. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes. Ó, são vocês, né, gente? Que lindos! Que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Eles deveriam ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Da sua própria mesa, o rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir ao rei. Pode ser até aí, eu vou dar uma resumida para não ficar tão longo. Então ali, gente, eles foram treinados. Eles foram exilados na Babilônia. E o rei, então, passou agora a inserir uma cultura, que era a cultura babilônica. Amém? Que eu gosto que vocês falem que vocês estão aqui. Então, o que aconteceu? Quando eles foram para lá, o chefe dos oficiais deu novos nomes para eles. Então, Daniel começou a se chamar Beltesazar, Ananias Mesaque, e Misael Mesaque, e Azarias Abednego. Daniel e seus amigos, eles tinham entre 12 a 15 anos, quando eles foram exilados. Olha só, imagine vocês, é como se vocês fossem raptados daqui, lá para o Araque, onde é hoje a Babilônia. E aí vocês estão num país novo, numa cultura totalmente nova, e o nome de vocês agora não vai mais ser chamado, eu não vou ser chamada Jaque, eu vou ser, sei lá, um nome totalmente diferente. Então eles foram mudados. Esses nomes, gente, eles eram nomes que eram nomes consagrados aos deuses daquela cultura. Então, Daniel, ali, eles tinham seus nomes que eles lembravam quem era o Senhor. E quando eles foram mudados para lá, eles foram colocados nomes que significavam os deuses daquela cultura. Isso é muito importante.
E aí, se não bastasse, o que aconteceu? O rei, ele ofereceu comida para eles. Imagina, eles estavam vindo de um tempo de muita dor, de muito sofrimento. Eles estavam lá numa cultura totalmente nova. E aí o rei oferece para eles as iguarias que tinha ali, o que tinha de melhor da mesa do rei. E eles se recusaram. Você se recusaria a comer das iguarias do rei? Não sei se eu seria essa. Por que eles recusaram, gente? Muitas vezes, eles consagravam essas bebidas, esses alimentos a outros deuses. E quando você comia da comida do rei, da mesa do rei, você estava dizendo assim, eu dependo dele. E eles não queriam depender desse rei, porque eles já tinham um Deus. Então, eles escolhem não se contaminar. E aí vocês já conhecem, a maioria aqui já conhece a história, que o Senhor, Ele favoreceu eles, que realmente eles não comeram essa comida, que eles comeram ali vegetais, e eles ficaram muito mais bonitos. Ó, fica a dica para vocês ficarem mais bonitos, hein? Mas vocês já são lindos. E aí, gente, o que acontece? Eles passaram esse treinamento de 3 anos aproximadamente. E quando eles foram se apresentar diante do rei, o rei olhou para eles e viu que a sabedoria deles e a inteligência deles era 10 vezes maior do que a dos eunucos. Então, olha só como o Senhor favoreceu esse povo numa terra que não era deles, que eles foram tirados dali. E ali eles ganharam cargos nobres. Então, eles passaram junto com o rei a administrar essa província. Amém? Todo mundo entendeu, então, como que eles foram parar na Babilônia? Então, vamos lá para Daniel 3. Daniel 3, ele vai falar que Nabucodonosor, ele ergueu uma estátua. E essa estátua, todo mundo tinha que adorar. Então, do capítulo 4 ao 7, fala que o rei dá uma ordem que todos deveriam se prostrar a essa imagem. E aqueles que não se prostrassem seriam imediatamente jogados em uma fornalha. E aí a gente vai ler o versículo 8 para vocês entenderem melhor. Um, dois. Eu vou ler daqui. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo o que ouvisse o som da trombeta, de todos os instrumentos ali, eu vou passar para o 11, e que todo que não se prostrasse em terra e não adorasse seria tirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeasses para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandasse erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, vou ler ali que eu perdi ali. Furioso, pode passar. Nabucodonosor disse-lhes: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Agora, pois, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música,
Se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão lançados imediatamente em uma fornalha em chamas. E que Deus os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego respondam ao rei. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: O Nabucodonosor, não precisamos defender-nos de ti. Pode ser até aí. Então, os caldeus, eles entregaram ali esses 3 jovens. E por que eles fizeram isso? No capítulo 2, você vai ver que eles foram muito motivados pela inveja e pelo ódio que eles tinham dos judeus. Ali Daniel, no capítulo 2, ele discerne um sonho do rei, e ele livra esses caldeus, esses mesmos que estão ali denunciando eles da morte. Porque o rei fala que se ninguém interpretasse o sonho deles, todos iriam morrer. Então, muito provavelmente, motivados por isso, eles denunciaram os 3 jovens. E o que a gente pode aprender com isso? A fidelidade. Nós vemos ali que esses 3 jovens, eles foram fiéis ao Senhor. Eles não foram fiéis a uma cultura, eles não foram fiéis porque estavam ali só por estar, eles estavam sendo ameaçados e eles foram fiéis. Será que numa situação dessa nós seríamos fiéis? Porque assim, o rei, ele não estava pedindo assim, troquem o seu Deus. Ele estava, se você se prostrar só um pouquinho. E muitas vezes é isso que acontece. Babilônia era monárquico e o sistema do governo era impositivo, onde o que o rei queria era maior do que as próprias leis. E a palavra diz que eles foram ali inseridos na cultura de um povo que era contra aquilo que eles acreditavam. Será que tem alguma coisa semelhante nos dias de hoje? Note que eles não foram fiéis ao Senhor só porque eles não tinham mais o que fazer. Muito pelo contrário, eles podiam ser infiéis, porque existia 2 caminhos. Eles podiam ir para esse de se prostrar diante daquilo que estava proposto e imposto para eles, ou eles podiam pagar o preço para viver aquilo que eles acreditavam. Você tem vivido por aquilo que você acredita da palavra? Porque às vezes você acredita numa coisa que também não é a palavra, né? Vocês têm vivido uma vida de fidelidade? Nós precisamos saber quem nós somos, quem nos criou, quem é o Deus verdadeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e então nós vamos ser fiéis. Nos dias de hoje, há um ataque à nossa identidade de filho. Mas como? Você vai ver ali que a primeira coisa que eles tentaram fazer foi trabalhar na identidade deles. Né? Se você vai lá no teu RG, para que serve? Qual que é a primeira coisa que eles pedem? É o teu nome. Né? Então, trocar ali o nome deles também fala muito dessa identidade. Obviamente, a gente não é um país monárquico, a gente não tem reis, mas constantemente nós temos visto uma cultura que nos diz como a gente deve se vestir, não é verdade? Quem é que disse assim, eu nunca vou usar essa roupa? E aí, estava lá você usando. Ou eu nunca vou cortar o meu cabelo assim. Aí você está lá cortando. Por quê? Porque você viu na TV, você viu no Instagram, você viu alguém que ficou falando para você, nossa, que legal esse corte,
Ai, não, será? E aí a tua mente ela vai ficando assim, convencida daquilo. Vocês concordam? O que mais que a cultura diz? Se você acha que você é um cachorro, você é, né? É isso que a cultura nos diz. Se você acha que você é um gato, você é. Se você não tem o melhor celular do ano, então, né, você não tem muita graça. Se você não tem Instagram, se você, sei lá, tem uns 15 anos e nunca beijou na boca, meu Deus do céu. Na minha época era BV, agora eu não sei como é que fala. Quero ver se tem alguém que sabe aqui. Ninguém? É BV ainda? É? O Pedro está falando que é. Então, ou se você não segue a moda, né? Você vai ver que muitas vezes a gente é tido como alienados, pessoas que são brega muitas vezes, apesar que isso tem mudado muito. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, né? É interessante pensar que hoje o mundo diz: viva o que te faz feliz, né? Mas desde que seja o que nós queremos te impor. Não é verdade? O mundo tenta falar: não se meta com isso. O aborto não tem nada a ver com vocês, é uma lei, é a gente que rege. Será que realmente não tem a ver com a gente? O Senhor é a favor da vida ou contra? Quantas vezes nós nos sentimos excluídos, julgados por fazer aquilo que todo mundo está fazendo? Quantas vezes você já se sentiu julgado por não fazer aquilo que todo mundo está fazendo? Alguém já se sentiu assim? Né? Parece que você é o cara chatão, assim. E as pessoas até dizem: ai, não, essa daí é muito chata, essa daqui a gente não pode fazer piada e nem falar palavrão, porque, meu Deus do céu, senão ela vai... Não é verdade? E aí você se sente acuada, você não sabe se você se envolve na panelinha e começa a falar palavrão, se você ri, porque afinal de contas não tem problema nenhum, né? Será que não? Então, vamos lá. Quantas vezes você se sentiu intimidada em falar o que você acredita? Quem aqui já fez faculdade? Quantas vezes lá na faculdade você entrou num debate e que você podia até expressar que você crê no Senhor e que a teoria da evolução não é aquilo muito que a palavra diz? Você conseguiu se expressar e abrir a tua boca para falar naquilo que você acredita? Pode levantar a mão se você foi essa pessoa. Não. Quantas vezes você, na escola, né? Ou na família, vamos ir mais pertinho. Quantas vezes você conseguiu falar naquilo que você vive e na verdade que você vive para aqueles que não são cristãos? Então, será que a nossa sociedade não é uma sociedade um pouco impositiva? Nós somos treinados pelo governo, pelo mundo constantemente. Talvez você não seja uma pessoa assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, que estudou a fundo a cultura, que ficou ali profundamente estudando e vendo como funcionava tudo. Talvez você não pare, por exemplo, por horas para estudar como que aconteceu tudo, o que está acontecendo hoje no Brasil. Talvez você não seja essa pessoa. E você diga assim: eu não sou treinada pelos governos. Eu não sou treinada pelo mundo. Será? Vamos ver. Quando escutamos
quando escutamos uma música que prega sutilmente, porque às vezes você é um crente, né? Você não vai, escutar, eu nem vou falar aqui o palavrão, mas você não vai escutar uma música de depravação, por exemplo. Né? Você não vai escutar uma música que adora alguém que você não acredita. Mas talvez sutilmente você escute uma música mais do que você escuta músicas que adoram o nome do Senhor. Talvez você escute uma música para chorar e ficar deprê. Não é indireta, não vou olhar para ninguém. Talvez você escute uma música do mundo que te leva para a sensualidade, porque a música ela tem isso, ela desperta em você emoções. Quem concorda comigo que a música desperta emoções? Hoje a gente foi despertado, né? A gente chorou, a gente pulou, uma hora a gente estava batendo palma. Então a gente começa a ouvir músicas e a gente começa a relativizar algumas coisas, porque constantemente essas músicas, elas dizem aquilo que nós queremos talvez até ouvir, não é verdade? E a TV? A TV, gente, é um problema, né? Quer dizer que a gente não pode assistir? Não, não vamos tocar nessa parte. Você pode assistir. Mas se você tem uma mente que não é uma mente que combate as mentiras, se você tem uma mente fraca, por exemplo, que você não consegue assistir um filme, olhar para aquilo e aquilo te dá um negócio que você chega a sonhar com o filme, é melhor não ver. Quantas vezes eu já fiz isso, tá? Já confessei. A gente tem o hábito lá em casa de não assistir algumas coisas. Quantas vezes você já torceu para aquele casal se separar, para que ela ficasse com outra? Porque afinal ele era tão mais lindo e querido, né, meninas? Ele era um cafajeste. Quantas vezes a gente já torceu por isso? Quantas vezes a moda do cropped nos invade? E aí você quer mostrar a tua barriguinha, quando o Senhor fala que todo o teu corpo é dele. Será que a gente não é influenciado pela cultura? Vai pensando aí. A fidelidade ao Senhor deve ser mantida mesmo que o ambiente não seja favorável. Sabe, queridos, vocês podem estar num ambiente completamente desfavorável, mas ainda assim o Senhor vai requerer de vocês e de mim fidelidade ao Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram fiéis, eles foram íntegros ao Senhor num ambiente completamente desfavorável. Afinal de contas, eles poderiam dizer assim: eu não vou ser fiel a esse Deus. Ele me entregou, eu estou aqui por causa dele. Eles poderiam falar isso, não é? Quantas vezes a gente pode falar assim: eu não vou ser fiel a esse Deus. Afinal de contas, eu orei tanto para ter um namorado, agora terminei com ele. Ou vamos pensar numa outra coisa. Para que eu vou honrar uma autoridade se ela me feriu? Mas você é fiel à tua dor ou é fiel àquilo que a palavra diz? Então, a nossa fidelidade ao Senhor deve ser mantida. A verdade é que tudo isso que eu falei, nada vai melhorar. Tudo vai piorar, gente. Eu não vou ser profeta do caos hoje, mas eu só vou dizer que nada vai melhorar. O que precisa acontecer é que os nossos fundamentos no Senhor, eles precisam estar bem alicerçados. Se você tiver
os fundamentos alicerçados, pode vir o vento que for, pode vir a tempestade que for, que você vai permanecer no Senhor. Então, algumas perguntinhas para a gente refletir. Como está a tua fidelidade ao Senhor? Ela está bem? Mas pensa aí na tua cabeça. Mas não pare aí. Deixa isso em casa. Só guarda essa pergunta. Seus hábitos, comportamentos e atitudes permanecem constantes como cristão diante das tentações e ameaças do mundo? Ou você é uma pessoa que você, tipo assim, você vai se formando conforme aquele ambiente? Você já viu? Eu vejo muito isso, é assim. Ai, gente, estou triste. Aí chega mais um. Oi, gente, tudo bem? Aí aquela pessoa, tudo. Aí chega mais um triste. Aí quando você vê aquela pessoa que estava animada, está triste. De repente, aquilo que ela estava animada para fazer, ela não está mais. Mas por que ela não está mais? Porque ela foi se moldando a esse ambiente. E o Senhor não quer isso de nós. O governo da Babilônia era um governo corrupto, idólatra. Mas esses 3 jovens, eles não se deixaram ser influenciados por esse sistema. E o que acontece? A sabedoria desses jovens o levaram a prosperar. Mas no momento em que são questionados, e é levantado um decreto humano para que todos se prostrassem perante os deuses da cultura, eles se mantiveram fiéis. Gente, eu quero que vocês prosperem. Eu quero que vocês casem, aqueles que não são casados. Eu quero que vocês sejam vistos, que vocês se tornem, sei lá, médicos, governantes, que vocês vão mesmo para o Instagram, falem de Jesus. Mas tem um momento em que muitas vezes nós somos questionados e desafiados. Eu não sei se já passou por você esse sentimento, mas você já pensou assim, ai, vou postar essa foto aqui porque eu estou bonita, vai que alguém me vê. Já passou pela tua cabeça? Se já passou, não poste, gente. Não poste. Fique para você, guarde ela. Seja sábio, prospere, estude, mas esteja disposto a perder. Esteja disposto a perder teu emprego. Mas como assim, perder meu emprego? Em alguns momentos, talvez o teu chefe peça para você dizer algo que não é verdade. Se você, às vezes, trabalha com financeiro, o cara vai dizer, coloca aqui que eu gastei R$1.000, mas aí o cara gastou 2.000. Ou ele recebeu 2.000 e colocou que recebeu R$1.000. E ele pede para você fazer isso. Você vai fazer? Não responda se for sim. Então, esteja disposto a perder a reputação. Você está disposto a perder a tua reputação pelo Senhor? Diante dos teus amigos, fala a verdade. Você está disposto? Às vezes, a gente não está disposto nem a perder a vergonha para adorar o Senhor, né? Às vezes a gente está aqui no culto, está sentindo aquela emoção, parece que o Senhor está vindo, parece que você vai subir, e a tua cabeça está assim, fica quieta, só levanta a mão assim, olha a tua cara, está assim, né? E a gente não é disposto nem a levantar da cadeira, muitas vezes. Mas, perguntando de novo, você está disposto a perder a tua reputação? E o namorado, gente? Ou a namorada? Aquele crush que você está muito afim, mas que está te levando a pecar. Está te levando a fazer coisas fora da hora, sexo antes do casamento. Está defraudando o teu coração. Você está disposto a perder ele? Você está disposto a deixar a bebida de lado que tem te consumido?
Você está disposto a deixar o vício, a deixar a Netflix para ir orar? Você está disposto? Fidelidade ao Senhor é o que Ele requer de nós. Eu quero passar um videozinho para a gente ir para a próxima parte. Então, eu trouxe esse videozinho porque ele ilustra bem o que eu quero falar para vocês, o que eu quis dizer com essa primeira parte. Como a gente é influenciado, né? Misericórdia. E a outra parte, vocês estão aqui ainda? Não durmam. Confiança. Essa pega. Gente, como nós temos que confiar. Como nós precisamos confiar. É necessário que a gente confie no Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se defenderam. No capítulo 16 ele fala: não precisamos nos defender nos diante de ti. Quando ele é questionado, essa é a resposta que ele dá. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das mãos, ao rei. Mas se Ele não nos livrar, porque eles não sabiam o que ia acontecer, se eles não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandasses erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Imagine, não foi legal isso aqui, né? Que o seu semblante mudou. Deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, ou seja, o máximo, aqueça, põe tudo aí para que pegue fogo. E os 3 homens, vestidos com mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha. É interessante que essas roupas, elas eram roupas inflamáveis, ou seja, era para pegar fogo muito rápido neles.
os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. Gente, imagina essa cena. Cara, é muito doido você pensar nisso. Imagina essa igreja em chamas. Aqui, vem alguém aqui, nos ameaça, diz: ó, se vocês não servirem a esse Deus, eu vou tacar fogo nessa igreja e vocês não vão poder sair daqui. Imagina isso pegando fogo. E aí, a palavra diz que os jovens estavam ali, andando no meio do fogo. Vocês falaram que acreditam que eu estou pregando aqui. Então, cara, é muito louco. É como se essa igreja estivesse pegando fogo e o Senhor estivesse aqui dentro conosco. Gente, vocês não estão entendendo. Eu estou vendo a cara de vocês assim. Para pensar nessa cena. Olha a confiança que esses homens tiveram no Senhor. E aí, o versículo 24 fala: então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abdenego, servos do Deus Altíssimo. Então ele reconhece o Deus deles. Saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do fogo. Gente, o nome do Senhor é glorificado quando a gente se permanece nesse lugar de confiar e de ser fiel a Ele. E o mais louco de tudo é que o versículo 27 vai falar que nenhum fio de cabelo dele tinha fumaça. Gente, semana passada a gente estourou pipoca aqui na igreja. Eu fui 5 minutos na cozinha e fiquei cheirando. Já aconteceu com vocês, e vocês cozinharem e vocês estão ali na cozinha, de repente vocês estão fedendo? Não aconteceu nada. Nem o cheiro da fumaça contaminou eles. Então, por causa disso, por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e a sua cabeça seja transformada em montes e entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Sabe, queridos, ninguém é capaz de livrar você de qualquer situação que você está vivendo, a não ser o Senhor. Quanto mais você fugir dessa presença, mais para o buraco você vai. Quanto mais nós tentamos fugir e fazer as coisas pelo nosso braço, mais a gente vai se perder. Então é necessário que a gente confie. A confiança no Senhor nos leva a viver coisas sobrenaturais e a experimentar o caráter dele. Quando nós somos fiéis, quando nós confiamos no Senhor, a gente começa então a desfrutar dessa presença. É muito lindo isso, gente. Eu não sei se vocês querem viver isso, mas eu quero muito. E é necessário que a gente busque a Ele, então. Os 3 jovens, eles não sabiam o que ia acontecer. Eles não sabiam se eles iam morrer, se eles não iam, mas eles confiaram no Senhor. Já aconteceu com vocês? Vocês já tiveram experiências com o Senhor, aonde Ele mandou você dizer assim: vai lá. E aí você: ai, não sei. Aí você foi. E não é que o Senhor abençoou? Era Ele que estava no controle? Eles sabiam quem era o Deus deles. Eles estavam dispostos a morrer por Ele se fosse necessário.
Você está disposto a morrer pelo Senhor se for necessário? Eu sei que é uma pergunta radical e a gente não consegue nem imaginar isso aqui no Brasil, porque a gente pode adorar, a gente pode fazer o que a gente quiser, pelo menos por enquanto. Mas existem alguns países que as pessoas elas morrem, inclusive se elas tiverem a Bíblia. Então, você está disposto a vencer a sua vergonha, a deixar o teu pecado? Você está disposto a abrir mão dos teus prazeres? Porque, gente, se tem uma coisa que é passageira, é o nosso prazer, não é verdade? Você já comeu uma comida e você ficou 24 horas sentindo o gosto daquela comida, assim, tipo, saboreando ela na boca? Não, a menos que você coma ela 24 horas, sem parar, né? Mas ninguém consegue. Então, nós vemos ali que eles eram sábios. Eles não agiram com rebeldia, isso é importante a gente falar. Eles não falaram de uma maneira impositiva para o rei, altiva, o nosso Deus nos livrará. Não foi assim que eles fizeram. Por quê? Eles agiram com humildade. Se você é sábio, você vai agir com humildade. Você vai agir sabendo que é o Senhor que faz, que é o Senhor que fala. O propósito das nossas lutas é sempre para que Cristo seja exaltado e reconhecido. Não é sobre nós. Note que o rei não falou assim, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, ele falou, bendito seja o rei de vocês, o Senhor de vocês. Você está disposto a morrer para que ele seja exaltado na tua vida? Porque muitas vezes, se você, por exemplo, serve na igreja, parece que ninguém te dá um elogio, você fica triste. Nossa, ninguém viu que eu tirei aquela foto legal. Ai, as meninas da mídia não estão aqui, né? Ninguém viu que eu varri o chão daquele jeito. Não é sobre nós. Então, eu queria desafiar vocês. A gente já está encerrando. O pessoal do louvor quiser subir. Não se renda à cultura, à sua vontade ou os ensinamentos dessa era. Romanos 12, 2 fala assim, que a gente não deve se amoldar, moldar a nossa mente com o padrão desse mundo, mas que a gente deve transformar a nossa mente com a renovação do Evangelho, com a palavra de Deus. Você tem lido a palavra de Deus? Os teus devocionais estão em dia? Ou você tem colocado a desculpa que você não tem tempo, que está corrido, e que talvez nem seja realmente mentira. Mas quando ele nos perguntar, o dia que ele voltar, essa resposta ela não vai ser assim uma coisa que vai nos salvar do inferno. Né? Você vai perceber, tem um cara que diz assim, que você vai perceber o quanto de tempo você tinha quando, de repente, o Senhor passar lá no telão, o tempo que você fica no Instagram, sei lá, vendo imagenzinhas. E aí você vai perceber que você tinha tempo para orar, que você tinha tempo para ler, que você teve tempo para se arrepender, que você teve tempo para quebrantar o teu coração, mas você não teve. Você não se colocou nesse lugar. Você está disposto a queimar e a morrer por aquilo que você acredita? Você vai se deparar na Bíblia com vários homens. Esses jovens, graças a Deus, né, literalmente, eles foram livrados na fornalha. Mas a gente vai ver na Bíblia que grandes heróis da fé, eles morreram apedrejados. Isaías morreu partido no meio, ele era um profeta.
O Senhor não nos livrou da morte, muito pelo contrário, eles tiveram mortes duras. Isso nos fala de uma vida de renúncia. Você tem renunciado? Ou você tem dito sim para tudo aquilo que você quer fazer e acredita? 2 Timóteo 4, do 7 ao 8 vai dizer assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, Paulo está falando aqui, né? Não somente a mim, mas também a todos os que amam ao Senhor. Então, querido, talvez você olhe para essa palavra e pensa: nossa, mas cadê a motivação, o ânimo dela? Né? A motivação é o Senhor. A motivação deve ser que você ame ao Senhor sobre todas as coisas. A motivação deve ser que você acredita nessa verdade, então você começa a viver por essa verdade. E as coisas que te dominam não são as coisas desse mundo. Você não vive mais agora uma cultura que diz que você deve fazer aquilo que você quer. Você não vive mais talvez a tua cultura, que é fazer a tua vontade do jeito que você quer as coisas. Mas agora então você começa a viver pela verdade do Senhor. E nessa noite eu quero desafiar você, assim como eu tenho sido desafiada, a queimar pelo Senhor, a renunciar tudo aquilo que o Senhor tem pedido para você. Porque, queridos, não tem nada melhor do que você saber que você está fazendo a vontade de Deus. Não tem nada melhor. Não existe nada comparado com a alegria de servi-lo. Não existe nada comparado com a alegria de adorar e de ver a gente sendo transformado. Aquele que a gente era, a gente não é mais. Quantas coisas aqui talvez você fazia. Às vezes você era uma pessoa irada, uma pessoa fofoqueira. Você não é mais. Isso é o Senhor quem faz. Que você se permaneça fiel nesse lugar de servir ao Senhor acima de todas as coisas. Que a tua mente ela seja renovada. Porque às vezes, gente, o que acontece? Nós estamos tão convencidos daquilo que a gente faz. A gente se convence tanto que não é errado algo, que é pecado, que está na palavra de Deus. A gente se convence tanto que às vezes a gente até lê e distorce a palavra. Né? Timóteo ele vai falar, Paulo ele vai falar que muitas vezes a gente vai começar a pregar, os falsos profetas eles pregam aquilo que eles querem. Eles veem na palavra de Deus aquilo que eles querem. E muitas vezes eu e você começamos a olhar para a palavra de Deus e a gente começa a relativizar. Ah não, isso daqui não tem problema não. Não é assim. Não, tá tudo certo, isso daqui não é errado. Mas também se for, Deus sabe que tá difícil para mim. Deus até sabe que tá difícil para você. Mas é uma posição que você tem que tomar, é uma decisão. Às vezes a gente fica esperando uma coisa super, assim, uau, incrível para você parar de pecar. Mas, querido, parar de pecar é parar de pecar. Você já sabe o que tem que fazer. Às vezes você talvez fica esperando um profeta vir e revelar, porque você precisa parar de fazer aquilo. Mas, querido, não é assim muitas vezes. Glória a Deus quando isso acontece. Já aconteceu comigo, inclusive. Mas não é assim. Muitas vezes servir ao Senhor é uma decisão racional. É sábio. É sábio. Se você quer ser sábio, se você quer ser próspero,
seja fiel e confie no Senhor.